eu quero falar de um assunto que acontece muito dentro do balcão de uma ótica. É você pegar o consultor óptico quando ele pega uma receita, o cliente escolhe a armação e assim havia a receita conforme a prescrição, seja do médico ou seja do optometrista, sem fazer a devida conferência. O que é fazer a conferência? Fazer a conferência em si é justamente proporcionar ao cliente uma experiência que ele vai ter com os novos óculos, ou seja, proporcionar para o cliente uma experiência com a correção ali que o profissional, seja o oftalmologista ou seja o optometrista, assume. Eu quero citar um caso aqui que aconteceu recentemente de uma paciente que ela consultava há 8 anos com o mesmo oftalmologista. E ano passado ela decidiu ir em outro oftalmologista. O que aconteceu? Esse oftalmologista ele hipercorrigiu a paciente. Nós averiguamos que o grau dela de longe subiu para uma dioptria, ou seja, 1 grau, na linguagem mais popular, 1 grau. E ao fazer isso, ele também ajustou a adição de perto. Trata-se de uma paciente na faixa de 64 anos. Nisso, ele modificou, subiu o grau de longe e ajustou a adição de perto da paciente, que é o 64, 65, uma adição de 3 é a adição correta de um paciente estar utilizando. Porém, cada olho é único. Nenhum olho é igual. O nosso cristalino ele é diferente. A potência. Então eu não posso generalizar. Então eu cheguei a enviar essa receita conforme essa prescrição médica e ao entregar o óculos, a paciente me deu o seguinte retorno: eu não estou enxergando com óculos. Beleza. Mandei ao laboratório, nós refizemos a lente, ajustamos o corredor progressivo da lente, ajustei o ângulo pantoscópico da armação. O ângulo pantoscópico nada mais é do que a distância entre a lente, entre a armação e o nosso olho, a inclinação da armação. Se eu inclino a haste para baixo, eu altero o ângulo da armação. Isso nas lentes multifocais progressivas proporciona uma visão mais clara ao paciente. Mas tem casos que nem o ajuste funciona. Então, qual foi a solução adequada? Aqui eu tenho um arquivo, nós averiguamos a dioptria que essa paciente usava e fizemos um ajuste. Nós ajustamos essa dioptria tanto de longe quanto de perto, com base na prescrição do oftalmologista anterior. E assim corrigimos o óculos. Refazemos a lente e a paciente já está usando o óculos novo com um grau adequado. Então é o seguinte, gente,
Tem certos profissionais que confiam muito no autorrefrator. O que é o autorrefrator? O autorrefrator é um equipamento que te dá um norte. O que é te dar um norte? O próprio nome já fala, refração computadorizada. Todo exame de vista que é feito com refração computadorizada é feito com esse equipamento, com o autorrefrator. Vou dar um exemplo simples. Você coloca o seu rosto no equipamento e lá dentro do equipamento aparece uma casinha que ele vai fazer a medição da sua córnea. Os autorrefratores ultimamente eles vêm com ceratometria e tem alguns até que vêm com tonômetro. Tem algumas configurações de autorrefratores que vêm com a configuração de tonômetro. Para que serve a tonometria? Para averiguar a pressão ocular. E alguns profissionais, eles confiam demais em um equipamento. O autorrefrator em si não faz milagre. O autorrefrator, para o profissional que está fazendo o exame de vista, ele dá um norte. E nós não podemos confiar em equipamentos. Nós temos que fazer a refração manual acompanhado com outros procedimentos para fornecer para o paciente uma prescrição exata e quando o paciente aviar esse óculos, para ele não ter nenhuma dificuldade de adaptação. Isso aqui, gente, esse aqui é uma armação de prova. Ele ainda está com algumas lentes aqui, porque isso aqui foi de um atendimento que eu fiz ontem. E ontem eu tive a oportunidade de mostrar para o paciente como o grau dele vai ficar. E ele é uma experiência muito simples que eu costumo tomar com bastante vou tomar uma experiência como todas as vezes que você vai comprar um carro, o vendedor fala assim, vamos dar uma voltinha ali no carro, dar uma volta no quarteirão para você sentir a potência do motor. Assim antes de comprar um óculos ou fazer qualquer coisa, é bom que o consultor óptico ele saiba usar esse equipamento e fornece essa experiência ao consumidor, ao cliente. Até porque você que está me ouvindo aí através desse vídeo, você seja cliente ou seja outro, ou seja até consultor óptico, dono de ótica ou optometrista, seja lá o que for, o consumidor ele já chega em sua ótica, a primeira coisa que ele tem é o quê? Eu vou fazer o orçamento. E vamos ver se vai ficar. Mas o consumidor ele já compra às cegas, ele já começa comprando às cegas com você. Não vou. Isso aí, né? Vou fazer mais um orçamento. E você tomando esse tipo de atitude, você já minimiza muitos problemas na hora da venda. Por quê? O consumidor ele quer ter a experiência de como vai ficar os meus óculos depois pronto. E quanto mais você fornece isso, melhor para o cliente. Mais autoridade autoridade e autonomia você constrói dentro da sua ótica, porque ótica acima de tudo, ótica é saúde.
Então aqui nós não vendemos um par de óculos só, nós vendemos saúde. Então eu deixo aqui um conselho para você, consumidor, que me assiste através desse Reels, esse vídeo. Antes de comprar o óculos, peça para o consultor óptico fazer essa experiência com você, fazer essa investigação, proporcionar experiência. Isso aqui não é nenhuma perca de tempo, mas isso aqui ela é uma ferramenta que ela previne muitos problemas, tanto para a ótica quanto para o laboratório.